Boa tarde a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra, um evento organizado pelo nosso querido SEDAP. Desta vez, nos honra com a sua presença novamente o querido professor Pedro Paulo Funari, né, que já foi docente dessa casa. O professor Francisco irá fazer uma breve resenha do seu currículo. E eu, pessoalmente, gostaria de agradecê-lo, professor, por estar sempre à nossa disposição, por ser uma referência para todos, não somente para aqueles que o conhecem, né, mas pela sua trajetória, pela sua atividade em pesquisa, em ensino. E, bom, como estava dizendo antes, gostaria de tê-lo presencialmente, recebê-lo presencialmente aqui na nossa casa, que é a sua casa, foi a sua casa muito antes de mim, né, aqui. Então, muitíssimo obrigado de coração e sinta-se mais uma vez acolhido, seja muito bem-vindo. Vou passar para o professor Francisco, então. Muito obrigado, Dario, pela gentileza de estar presente nesse momento, viu? Muito obrigado. Imagina. Professor Francisco. Pois não, boa tarde a todos e a todas. Seguindo uma sugestão do próprio professor Pedro Paulo Funari, a quem agradecemos muito ter aceitado o convite de proferir essa palestra na tarde de hoje, inclusive abordando um tema muitíssimo atual, né? Então, seguindo a sugestão do professor e tendo em vista que o seu currículo é vastíssimo, vou fazer uma breve apresentação. O professor Pedro Paulo Funari é bacharel em História, mestre em Antropologia Social e doutor em Arqueologia pela USP, livre docente em História e professor titular da Unicamp desde 2004. O professor atua na área de História e Arqueologia, História Antiga e Arqueologia Histórica, além de latim, grego, cultura judaica, cristianismo, religiosidades, ambiente e sociedade, estudos estratégicos, turismo, patrimônio, relações de gênero e estudos avançados. Além disso, o professor Pedro tem uma larga atuação, tem atuado e atua nos grandes centros universitários de pesquisa no Brasil e no exterior. Então, professor, obrigado e a palavra é sua. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela acolhida, Dario, professor Francisco, Carolina, Ana Elisa e todos os demais que estão participando aqui. Uma satisfação muito grande poder estar essa tarde aí em Assis com vocês, mesmo que nessa circunstância à distância, mas, por outro lado, temos a vantagem de termos, como disse o professor Dario, os retardatários e todos os outros poderão depois seguir isso, que estará gravado e, como disse a Carolina, perenizado aí para... esperemos para a eternidade pela gravação, né? Então, eu queria agradecer muito, em primeiro lugar, e eu vou fazer da seguinte maneira, eu fiz uns slides, só para que vocês possam ir acompanhando o meu argumento com imagens, e não só com a minha cara, e depois da minha fala, eu abro para que nós possamos trocar ideias, porque eu acho que é sempre muito importante, muito bom trocarmos ideias. No momento em que eu começar a passar os slides, eu vou ficar sem acesso aqui ao chat, porque eu vou ficar vendo só os meus próprios slides. Se houver qualquer problema, vocês ou interrompem com o som, no próprio... falam, né? Olha, está tendo um problema e tal. Ou então eu passei para a Ana Elisa o meu zap, que está aqui no celular. Qualquer coisa, entre em contato pelo zap, se cair a internet, qualquer coisa, a gente providencia uma internet do B, digamos assim, né? Então, eu vou então fazer isso, vou passar agora os slides, tá bom? E nós vamos então começar. Professor, as perguntas nós deixamos para o final? Isso, eu acho melhor, Carolina, deixarmos para o final, porque assim concentra 2 ou 3 e tal, e pode ser tanto feita pelo como é que se chama, pelo chat, quanto se a pessoa quiser falar, né, abrir o microfone, etc., não tem problema nenhum, será ótimo.
Bom, vamos começar, então. Primeira coisa que eu queria dizer, iniciando a minha palestra, que é uma satisfação poder estar aqui com vocês nesta tarde, no campus de Assis, no CEDAP, em primeiro lugar, pelo fato de eu ter sido professor aí na década de 86 a 92, e, portanto, é sempre muito bom lembrar dos tempos que estive aí, das amizades que fiz, das alunas e alunos que tive, os colegas. Então, é uma satisfação muito grande. Segundo, ressaltar também a importância da iniciativa da Unesp com a criação do CEDAP, que é um centro de referência em termos de documentação e patrimônio, e com publicações e tudo. Então, dizer que eu saúdo muito a iniciativa, agradeço muito o convite, e achei muito interessante a proposta de vocês de tratar justamente das situações em que nós estamos vivendo no momento, né, no mundo e no Brasil, sobre destruição patrimonial e destruição em geral. Então, nessa fala de hoje, eu vou fazer uma apresentação bem ampla, bem genérica, para que nós possamos trocar ideias depois sobre o tema. Então, vamos passar para o segundo slide, que é o slide dos tópicos. Aqui eu apresento um breve resumo do que eu vou falar agora, né? Qual é a perspectiva que eu adoto, que é uma perspectiva de história da ciência e do patrimônio, portanto, como ligado às transformações sociais, históricas e culturais, portanto, não é uma simples história das ideias que se acumulam, que progridem sempre. E depois eu vou falar brevemente, então, portanto, se essa perspectiva histórica e social, fala um pouco sobre o patrimônio antes da invenção do patrimônio no sentido moderno, no final do 18 e início do 19, que é o contexto do antigo regime, que é um patrimônio privado. E, portanto, falam brevemente sobre o patrimônio antes, para depois chegar ao patrimônio no qual, nesse momento em que nós vivemos, desde o século XVIII tardio até hoje, que é derivado do capitalismo, do iluminismo, e que esteve a serviço do nacionalismo e do imperialismo. Em seguida, eu trato, então, do patrimônio com duas características. O patrimônio ele tem características nacionalistas e imperialistas, quer dizer, procurando dar unidade nacional e, ao mesmo tempo, uma pretensão de domínio dos outros. Isso não só nos grandes centros capitalistas, centros mundiais, né, mas também na periferia, porque existe o que a gente chama de colonialismo interno, que é o caso do Brasil. Então, quer dizer, isso se refere às grandes potências, mas também às periféricas, como no nosso caso. Bom, a partir daí, eu apresento a contestação disto por parte da sociedade, quer dizer, é da sociedade que questiona o capitalismo, não é um questionamento direto ou só, digamos assim, do patrimônio constituído. É uma contestação à ordem e às desigualdades, e à destruição. Então, localizo nesse movimento social, e aí o embate que se dá, um patrimônio que está consolidado como sendo a serviço do status quo, como eu disse, nacional e imperial, e, por outro lado, a sua contestação em cada sociedade e no globo como um todo. Essa contestação vem de baixo para cima, e também de cima para baixo, porque aí o último ponto que eu vou tratar é que é uma proposta, ao mesmo tempo, que nós estamos aqui falando, tendo em vista o futuro sempre, né? E, portanto, a minha proposta, assim, uma proposta de outros, é que o patrimônio, que é o que vem do passado, esteja a serviço da convivência e que surja de baixo para cima, das pessoas, das comunidades, em relação ao Estado. Mas isso não significa que as políticas públicas não sejam importantes, porque, ao contrário, são políticas públicas que permitem a convivência, e não a destruição, como estamos vendo no momento atual. Qual o problema de se deixar de lado a convivência e ter políticas públicas
a favor da destruição. Então, esse é o plano do que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, esse terceiro slide, Carolina, eu apresento a minha perspectiva, e eu sempre gosto de fazer uma apresentação bem didática, e no caso aqui, eu apresento aqui o Eratóstenes, esse pensador grego do período helenístico, que viveu no século III a.C., em Alexandria, na Biblioteca de Alexandria, que era uma espécie de universidade da época, e ele calculou, primeiro, dizer uma coisa, os antigos consideravam que o planeta, que a Terra, era uma esfera. Há muitas representações em diversos lugares, moedas e outros lugares, mostrando uma esfera como sendo representação do planeta Terra. Então, isso aparece na literatura também, né, que a Terra é esférica. Mas o Eratóstenes, ele, em Alexandria, ele foi capaz de fazer um cálculo do diâmetro do planeta a partir da contraposição entre o Sol, tal como ele aparecia em Alexandria, e em Siene, que é no Alto Egito, quer dizer, mais de 1.000 quilômetros ao sul. Ele fez, então, uns cálculos, chegou à circunferência da Terra, uma proposta de circunferência da Terra. E essa circunferência, por ele proposto no século III a.C., se aproxima muito daquela que nós podemos observar hoje por satélite e também por outros meios de medição. Então, quer dizer, embora o Eratóstenes não tivesse como conhecer, digamos, o planeta como ele era, ele, no entanto, por meio da matemática e da observação, da experimentação, da observação e da matemática, ele pôde propor um diâmetro muito parecido com o efetivo da Terra. Isso estamos falando no século III. Vamos para o slide seguinte, número 4, Carolina, em que nós temos, o meu argumento aqui é a mudança não da Terra, mas a mudança de percepção. Durante a Idade Média, nós tivemos muitos movimentos que consideravam a Terra como sendo plana e, portanto, que ela terminava em determinado momento, e, portanto, os barcos, por exemplo, tinham muito medo de estarem no Oceano Atlântico e indo até o momento em que acabaria o planeta, né? Acabaria, não era bem o planeta, a Terra acabaria, né? Porque era plano. E aí eu ponho uma observação do Fernando de Magalhães, que foi quem fez a circunnavegação primeiro. Quer dizer, ele não chegou a completar, porque morreu, mas de qualquer maneira, foi sob seu comando que a frota chegou aqui no continente americano, vindo da Europa, atravessou o estreito, depois nomeado no Chile, em homenagem a ele, de Fernando de Magalhães, e depois Francisco Cano, conseguiu completar a volta do planeta, mostrando que a Terra era redonda. Mas eu pus a citação do Fernando Magalhães para dizer o seguinte: a Igreja diz-nos que a Terra é plana, mas eu sei que ela é redonda. E ele já sabia antes, porque ele estava falando que ele havia visto a sombra da Terra na Lua. Então, ele via a sombra da Terra na Lua e, portanto, ele já via que a Terra era redonda, antes dele viajar. E ele dizia, então, eu tenho mais fé na sombra do que na Igreja. Vejam que é uma frase bem provocativa. De qualquer maneira, o que eu quero dizer aqui é que o Fernando Magalhães, ele fez as duas coisas. Ele, ao mesmo tempo, fez um raciocínio como o do Eratóstenes, que é de observação. Antes de fazer a circunnavegação, ele fez uma observação. E depois ele fez a experimentação, que naquele momento já era possível, que é a navegação, que o Francisco Cano conseguiu terminar. Então, veja, nós temos os gregos antigos
com uma concepção de gregos, romanos, concepção de terra redonda. Depois nós temos uma substituição por terra plana. Depois, novamente, não só por observação, como por constatação, a terra redonda, século XV. E, finalmente, nós temos, no século XXI, não só, mas no momento atual, pus uma foto atual, do movimento terraplanista, que vocês veem aqui. E que, então, volta a ideia de que a Terra é plana, né? Então, qual é o argumento aqui dessa minha fala? É que a percepção que se tem da realidade, ela é marcada por situações sociais, políticas, culturais de cada momento. No momento em que a igreja dizia que a Terra era plana e que ela dominava, isso foi prevalecente. Hoje não é prevalecente, mas de uma maneira com fundamentos semelhantes, porque diz-se de maneira até de má fé que isso consta da Bíblia, de que a Terra seria plana. De qualquer maneira, há muitos que seguem essa ideia e o fazem, inclusive, contra os outros que procuram outros tipos de explicação do mundo. Então, portanto, tudo isso para dizer, a primeira fala é assim, a maneira como as percepções do mundo e do patrimônio mudam devido às circunstâncias sociais. Mudam e são conflitivas, nem todos estão sempre de acordo. Então, o slide seguinte, Carolina, número 5, é o slide em que eu apresento para vocês aqui uma representação, então, do patrimônio, primeira representação do patrimônio, primeira não, mas, digo assim, uma representação medieval de patrimônio. O que vocês veem aqui é uma representação da Sainte-Chapelle, a Santa Capela, em Paris, no momento em que à esquerda nós temos o São Luís, que estava recebendo as relíquias, as relíquias não, a coroa de espinho de Cristo, que estaria em Constantinopla. Ela foi levada, supostamente, de Jerusalém, onde Jesus foi coroado com a coroa de espinhos, foi levada em algum momento, foi descoberta, depois teria sido levada para Constantinopla, e de Constantinopla teria sido doado para o rei da França, que depois seria o São Luís, que vocês veem aí. E essa mesma coroa estava na igreja de Notre-Dame, em Paris, que pegou fogo, né? Então, mais uma transformação, digamos, transformação não, mais um evento na vida, digamos, dessa coroa. Então, eu pus essa coroa para dizer uma série de características do patrimônio do Antigo Regime, que é um bom exemplo aqui. Quer dizer, o patrimônio, ele é privado, porque quem está recebendo aqui é o São Luís, ele vai deixar na sua Santa Capela, na qual quem tem acesso é só ele e os seus mais chegados, né, da corte. E ela tem, essa coroa, ela tem, inclusive, características, esse patrimônio ele tem valor não só e nem tanto monetário, mas principalmente religioso, um patrimônio, como eu diria, mágico, digamos assim, mágico. Tudo isso características desse patrimônio anterior à modernidade. O slide seguinte, Carolina, em que nós passamos para o momento seguinte na minha narrativa, que é a invenção da modernidade a partir, já desde o Renascimento, mas especificamente com o racionalismo, o experimentalismo, o positivismo, a partir do século XVIII, e com destaque para as modificações materiais no mundo, no qual nós estamos
testemunhando até hoje, nesse momento, da chamada Revolução Industrial. Quer dizer, no momento em que nós passamos de uma sociedade fundada apenas no trabalho, no esforço humano, para uma sociedade que também conta com meios de produção que dependem do homem, mas que eles podem produzir muito mais do que anteriormente. A chamada Revolução Industrial, e que aqui nesse slide está posto como modernização do Ocidente. Nessa imagem que reporta um momento inicial, algumas coisas são muito interessantes. Quer dizer, primeiro, o uso do carvão, e nós estamos vivendo tudo isso, né? Quer dizer, por exemplo, aqui no caso, a poluição, que depois gerará não só a poluição que temos todo dia, mas o aquecimento global, mas eu digo, já está aqui, vivida em cidades, é um processo que se inicia no 18, e que em alguns lugares, como a Inglaterra, já no 19 passa a ser predominante, mas só no século 21 nós teremos uma população mundial urbana, no mundo todo. De qualquer maneira, é um processo de urbanização. Esse processo de urbanização envolve uma série de consequências, entre elas, essa que nós estamos vivendo agora, que é as pandemias, porque as pandemias já são anteriores ao século XVIII, mas sempre dependeram de cidades, de aglomerações, e com o avanço dos transportes, com a rapidez dos transportes causados pela Revolução Industrial, nós chegamos a esse momento que estamos nesse momento atual, quer dizer, você tem uma pandemia que se expande no ritmo do avião, né? Avião jato, digamos assim. Então, você tem um lugar na China, e isso em pouco tempo está no mundo todo. Então, esse é um momento crucial. Slide seguinte, Carolina, o slide sobre o iluminismo. O item seguinte que eu pus primeiro um quadro famoso de um salão de discussão filosófica do século XVIII, que existia muito na França, na Inglaterra, muitas vezes patrocinado por senhoras. Ao mesmo tempo, eu fiz questão de pôr aqui esse quadro do Enem para mostrar como isso é importante. Está até aí, é tão importante que continua configurando como um dos aspectos importantes a ser cobrado do conhecimento do aluno. De qualquer maneira, o iluminismo ele tem como fundamento uma série de questões, a questão da explicação racional do mundo. O homem pode explicar o funcionamento do mundo e da sociedade. Ele pode também não só explicar, como propor soluções. Ele propõe um futuro. Então, isso é importante para o patrimônio, né? Como dirá o historiador francês François Hartog. Quer dizer, o iluminismo ele propõe um domínio do mundo e, portanto, não mais sujeito a Deus, que está eliminado, está tirado do quadro. Não é que ele não exista. Se ele existe, isso não é relevante para o funcionamento e transformação do mundo. E, portanto, pode-se propor um controle de doenças, um controle do saneamento, um controle de como as pessoas vivem, aonde elas vivem, etc. Então, quer dizer, esse é um segundo aspecto muito importante do iluminismo, que tem a ver com patrimônio, como veremos. E o experimentalismo também, quer dizer, aquilo que já existia lá nos gregos, a observação, observar o mundo e, por meio da razão, do cálculo, tecer algumas conclusões a respeito do funcionamento e transformação do mundo. Slide seguinte, Carolina, é o slide que eu me aproximo dos dois outros termos que eu mencionei, que são importantes aqui: nação, Estado-nação e imperialismo. São duas coisas que são paralelas. No centro e depois na periferia. No centro, que é o caso aqui, eu achei interessante esse slide, porque ele tem as duas coisas, Estado Nacional e, quer dizer, eu acrescentei aqui o imperialismo,
estabelece que o Estado-nação, é uma invenção, isso é importantíssimo, porque nós temos a tendência a considerar isso como algo natural, que ocorre naturalmente em grupos humanos, não é verdade. Até o século XVIII nunca existiu um Estado nacional, portanto, não é nada do âmbito da natureza, ao contrário, é contingente, é algo recente e contingente, que, no entanto, nos parece o senso comum com o natural. Ao contrário, diz aí o textinho, ele é contingente, ou seja, ele dependeu de circunstâncias históricas e culturais específicas. E o exemplo que ele dá aqui é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são um exemplo disso, de pessoas que vêm de diversos lugares e que passam a conviver em conjunto, compartilhando, tendo que compartilhar um mesmo idioma, uma mesma história nacional, quando nós surgimos, o que nos constituiu, os mesmos costumes e, portanto, o mesmo projeto. No caso dos Estados Unidos, eu poderia dizer a língua, o idioma, o inglês, você pode vir de onde quiser, mas falará inglês. O mito fundacional é o mito dos pais fundadores e dos puritanos, primeiro dos puritanos que vieram nos navios no século XVII, e que são, portanto, antepassados de todos, judeus, católicos ou qualquer outros que estejam lá hoje, ou desde então, uma vez que você se torna americano, você tem essa origem comum. Os peregrinos e, em seguida, os pais fundadores da República, no século XVIII. Então, esse é o mito, é um dos mitos. O outro que é também fundamental, é o fato de que costumes comuns. Entre os costumes comuns, temos alguns mais patrimoniais, patrimônio imaterial. Um exemplo que vocês conhecem é o Dia de Ação de Graças, que é o dia que a maior convergência de comemoração nos Estados Unidos é a Ação de Graças, não é o Natal, como seria em outros países como o Brasil. Mas não, é o Dia da Ação de Graças. E a Ação de Graças, ela refere-se a um suposto acontecimento histórico desses colonizadores que chegaram, esses puritanos, de agradecimento. Então, vejam, todos os que lá chegam, sejam muçulmanos, chineses ou quaisquer outros, eles terão também costumes comuns. O exemplo patrimonial é esse da festa, do Ação de Graças, mas também muitos outros, né, e aí inventadas posteriormente, como, por exemplo, o beisebol e futebol americano, etc. Bom, então, e à direita, nesse quadro, eu ponho o lado mais claramente imperialista do mesmo fenômeno que se passa na França, no século XVIII, e no qual o Napoleão é um bom exemplo, porque o Napoleão, ele ao mesmo tempo que representa, é filho dessa Revolução Francesa, dessa criação do cidadão, que antes não havia, eram súditos, e ao mesmo tempo ele é aquele que vai conquistar a Europa, e vai, inclusive, conquistar, aqui no caso, o Egito, e vai, portanto, vai atacar o Egito, digamos assim. E com isso ele vai querer fazer, em termos patrimoniais, dessa potência, a França, herdeira cultural da grandiosidade do Egito Antigo, eliminando a ligação do Egito Antigo com relação aos árabes que lá estavam quando ele chegou. Árabes, e no caso aí também otomanos, que eram os que governavam. Bom, slide seguinte, Carolina, podemos passar já para uma exemplificação desse patrimônio imperialista, né, que é a Pedra da Roseta. A Pedra da Roseta, ela é bem conhecida porque é uma inscrição em 3 línguas que permitiu que o Champollion e outros decifrassem o idioma egípcio antigo, a escrita. Embaixo nós temos em grego, no meio nós temos em demótico e em cima nós temos em hierógrafos. Como o texto é o mesmo, e também porque o Champollion dominava o copta, que é a língua do Egito, a língua sagrada dos cristãos, que é parecido com a língua antiga, ele conseguiu decifrar. Essa pedra,
Depois, como o Egito passou a ser ambicionado e conseguido, né, digamos, passar para a esfera britânica, essa pedra, apesar de ser o Champollion quem a decifrou, foi levada ao Museu Britânico, da qual vocês veem a sala. Então, já vemos que o Museu Britânico, assim como o Museu do Louvre, mostra bem essa pretensão da apropriação do patrimônio por parte do imperialismo. Slide seguinte, slide número 10, que é o slide do Museu Nacional do Rio de Janeiro, quando ele existia, né? E eu separei aí 2 salas do Museu Nacional do Rio de Janeiro para mostrar, exemplificar como no Brasil nós temos esse caráter nacional e imperial, que aqui nós chamaríamos de colonialismo interno. Então, o que nós temos lá no Museu Nacional? Nós temos, por exemplo, tínhamos uma sala que era das antiguidades egípcias. Assim como no Louvre, assim como no Museu Britânico, no Museu Nacional nós tínhamos as antiguidades egípcias, que vinham já do Dom Pedro I e depois do Dom Pedro II. Qual a pretensão? A pretensão é que o Brasil, ele tem essa pretensão de ser também um herdeiro das grandes civilizações do Ocidente, como se o verdadeiro herdeiro do Egito Antigo fosse também o Brasil, né? Evidentemente as grandes potências, os imperialistas, mas também o Brasil. Slide seguinte, número 11, Carolina. Aí já é uma outra sala do Museu Nacional, que é a sala, ao contrário, da coleção amazônica. Vocês veem aqui escrito Amazônia, região amazônica, né? Essa coleção amazônica, ela é também precoce, do século XIX, e ela já representa um outro lado, que é o fato de que o que diferenciava o Brasil de Portugal ou de qualquer outra potência europeia, como a pretensão é de se criar um Estado nacional, é justamente a sua característica própria, que era valorizada no 19, era a cultura idealizada dos indígenas, que é o caso aqui. Não é idealizada, são objetos, artefatos cerâmicos marajoaras e de outros lugares da Amazônia, mas, de qualquer maneira, era assim. É isso que nos faz, nós também tínhamos civilizações por aqui, e essas civilizações, de alguma maneira, fazem parte desse império brasileiro. Slide seguinte, número 12. Bom, aí nós entramos numa parte seguinte da minha fala, que é os movimentos sociais. Até aqui eu apresentei como o Estado nacionalista e imperialista, mas nunca foi sem resistência, porque do jeito que eu estou narrando, pode dar uma falsa impressão de que isso foi assim, foi aceito e sem resistência. Ao contrário, nós tivemos sempre lutas contra. Eu pus aqui o anarquismo, que já estava lá no século XIX e continua conosco, porque o anarquismo ele não só fala a favor de um mundo sem o capitalismo, então aquele pilar que eu falei da modernidade, da revolução industrial, o capitalismo, e o segundo pilar por uma sociedade sem Estados. E aí eu digo, essa frase é fundamental, porque sem Estado significa sem Estado nacional, sem imperialismo. E nesse aspecto, por isso que eu preferi começar essa parte com o anarquismo, porque é uma crítica bem radical dos fundamentos da modernidade, né? Não só do capitalismo, relações econômicas, mas também das relações de desigualdade entre Estados, de direitos, as pessoas não são todas iguais, tem os cidadãos e os não cidadãos. Bom, seguinte, slide número 13, aqui nós temos a Louise Weiss, que é uma francesa que lutou pelo voto. Isso aqui é uma foto de 1935, de feministas francesas que queriam votar. A mulher deve votar. E então, vejam que na França o voto feminino só foi instituído depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, em 1935, quando do governo da
dos socialistas, comunistas e radicais, o governo de esquerda, eles não puseram o voto feminino, e um dos argumentos era que justamente as mulheres não saberiam votar, ou seja, votariam de acordo com o que o padre dizia. Sem querer entrar nisso, quer dizer, esse é um movimento que é muito anterior também ao feminismo, mas que também está questionando a ordem. Número 14, nós nos aproximamos aqui da nossa realidade. Agora sim, já tinha aproximado lá no caso do Rio de Janeiro, né, Museu Nacional, e agora um museu paulista chamado Museu do Ipiranga, que é um museu que foi criado tal como ele está aqui em 1917, porque até aquela ocasião ele era um museu de história natural, e depois, com a entrada do Afonso de Toné, ele se transforma, para a comemoração dos primeiros 100 anos da República, em 1922, num museu em torno dos bandeirantes e de Dom Pedro I, secundariamente. Aqui vocês veem a entrada, quando ele estava aberto, ele vai estar fechado já há quase 10 anos e voltará, ao que tudo indica, no ano que vem, para a comemoração. De qualquer maneira, originalmente com essa reforma de 17 a 22, ele é feito, então, uma estátua de Dom Pedro no meio, depois os bandeirantes, em quadros ou em estátuas, águas dos rios conquistados no Brasil inteiro pelos bandeirantes, por exemplo, Goiás e outros rios, para mostrar, digamos assim, construir a mitologia, não só do Dom Pedro, mas principalmente dos bandeirantes. O Brasil é o resultado da ação dos bandeirantes. Isso é um exemplo daquilo que eu digo nacionalista e imperialista. Nacionalista porque é a nação, supostamente, um fenômeno de São Paulo, né? Desses bandeirantes. E imperialista porque é o colonialismo interno. Esses aqui saíam de São Paulo e iam conquistando o interior, os índios, os quilombolas, achando pedras e outras coisas preciosas. Bom, slide número 15, seguinte. Com isso, nós chegamos ao dia de hoje. De hoje, a estátua do Borba Gato, que vocês viram que tinha sido... Foi recentemente até um movimento ateou fogo na frente do Borba Gato. Mas aqui eu pus uma manifestação mais contundente, a meu juízo, do que você pôr fogo. Porque quando se põe fogo, simplesmente se isso aí fosse posto abaixo, como foi feito lá com o Saddam Hussein, no Iraque, quando você põe abaixo a estátua do Stalin, que foi posta abaixo na União Soviética, na Hungria, em 56, você simplesmente apaga esse trauma. E isso fica lá rondando, é como se fosse, em termos de psicanálise, fica o trauma que você tem no fundo. No caso aqui, a estratégia é a estratégia contradiscursiva, que é você mantém a estátua e coloca, por exemplo, aqui no caso, colocaram crânios de pessoas mortas, né, para dizer que são duas faces de uma mesma realidade. Aquela arma ali, né, ela tem vítimas, né, por exemplo. Então, isso não esconde, não deixa como um trauma, mas mostra os dois lados de uma realidade. Vamos para o slide 16, que é já bem atual, que é a respeito do momento em que estamos vivendo, né? Então, o Museu Nacional, que foi queimado, foi um pouco antes, não foi agora, mas, de qualquer maneira, o descaso estava lá já. A Cinemateca, que pegou fogo, né? E um povo sem memória a quem interessa, que é o famoso preceito do direito latino, cui bono, a quem interessa alguma coisa. A quem interessa que o que seja destruído sejam coisas como, por exemplo, a Cinemateca, que guarda cinema,
que naturalmente é sempre uma ameaça, digamos assim. Não é que ela seja uma ameaça, mas pode ser uma ameaça, na verdade. Não é que seja o cinema não necessariamente ameaça a ordem vigente, mas ele pode ameaçar, né, nos costumes e tal. Bom, slide 17, Carolina, eu já entro num outro aspecto que é mais ainda relevante para o momento atual, que é a questão patrimonial relativa a toda a toponímia e lembrança que se tem de ditaduras anteriores, em particular da última. Então, na Rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, que eu frequento muito, porque eu sou professor na Unicamp, existe esse monumento no entroncamento da Anhanguera com a Bandeirantes, no quilômetro 43, quando estamos em Jundiaí, em que aparece um monumento formando um mapa de São Paulo, SP. Aí, Rodovia dos Bandeirantes, então os Bandeirantes são aquele museu lá, em homenagem aos Bandeirantes, Museu Paulista, o Borba Gato, e lá está escrito, 28 de outubro de 1978, foi inaugurado pelo presidente da República, Ernesto Geisel. Então, aí é um exemplo disso, né? Ernesto Geisel, quem foi Ernesto Geisel, né? Quer dizer, foi um dos generais, um dos ditadores. Então, aparece de maneira supostamente neutra, talvez até positiva, fez uma estrada e tal. O slide seguinte, 18, já nos aproxima daqui de Assis, onde estamos. É o início da rodovia Castelo Branco, que encurtou muitas distâncias para Assis, no momento inicial, na década de 60, no monumento que está lá até hoje, um monumento de inauguração da estrada, e que reflete... Bom, a estrada, quando ela foi inaugurada como nome do general, do marechal Castelo Branco, que havia acabado de falecer, ou ser falecido, porque ele morreu num acidente aéreo bastante estranho. De qualquer maneira, ele já não estava no poder, era o Costa e Silva, e ele sofreu esse acidente e morreu. Então, puseram o nome da estrada, que ia ter um nome técnico, um nome descritivo, e não um nome de um personagem recém-morto, que era o Marechal Castelo Branco. E estamos com essa estrada, com esse nome Castelo Branco, com essa memória até hoje. Né? Bom, então podemos passar para o slide 19 e irmos para o outro lado. Eu já mostrei um pouco o outro lado, falando no contradiscurso na estátua do Borba Gato. Mas eu falei para vocês que eu iria tratar de um outro aspecto, que é de políticas públicas. O Estado, normalmente, ou muitas vezes, está a serviço do nacionalismo, do imperialismo, do poder. No entanto, ele pode ser utilizado no sentido de políticas públicas emancipatórias e a favor do convívio. E eu trouxe alguns exemplos aqui. O exemplo dessa estátua do Zumbi dos Palmares, quer dizer, uma homenagem a um líder rebelde, e ele está caracterizado ali de uma maneira também que é agregativa. O líder negro de todas as raças, considerando-se que justamente o escravizado na época não era só africano, eram também indígenas, e para os Palmares fugiam não só escravizados, como também, por exemplo, perseguidos religiosos, que não se conformavam, ou também de comportamento, tinha um comportamento considerado incorreto ou condenável, e iam para Palmares. Então, ele passa a ser essa estátua dá bem uma ideia de política pública a favor de um patrimônio de convívio e não de destruição, ao contrário da espingarda lá do Borba Gato. Aqui à direita nós temos o Museu Afro, aqui em São Paulo, em que já é outra iniciativa também de política pública, em que se apresenta não só a escravidão, mas principalmente, ou também, a riqueza da cultura africana e afro-brasileira.
para que, quer dizer, não é que a escravidão não seja importante, mas é que a escravidão, ela não é só sofrer, é também resistir, e ela é também cultura. E é o exemplo aqui que estamos vendo nesse slide. Depois, para nós passar para o slide número 20, Carolina, o seguinte, uma outra iniciativa que eu trouxe aqui, que nós publicamos há alguns anos lá, na Unicamp, é a preservação do patrimônio arqueológico em terras indígenas, um artigo escrito pela Erika Robran e pela Maria Clara Miliati, duas arqueólogas. Por quê? Porque aqui, no caso, trata-se de preservação de patrimônio arqueológico em terras indígenas. Porque o que aconteceu historicamente é que os arqueólogos, ao descobrirem vestígios, vestígios pré-históricos, esse material era levado para os museus, sejam esqueletos ou quaisquer outros vestígios, e isso era, digamos, completamente distanciado dos indígenas. Aqui é um exemplo de como há uma política pública no sentido contrário, que é de você fazer com que a gestão seja compartilhada entre o acadêmico, que é o estudioso, e a população, no caso aí, a comunidade indígena. Muitas vezes, e também aí já é uma outra questão, porque, de acordo com a legislação brasileira, o patrimônio, ele é propriedade da União, e, no entanto, se você está lidando com uma comunidade indígena, aí está um exemplo de se propugnar que o material fique na própria comunidade e não vá para a União. Bom, slide seguinte, número 21, Carolina. Então, dando a sequência ao slide anterior, eu apresento aqui esse livro, os nativos americanos, né, os indígenas americanos e os arqueólogos, colocando pedras para um caminho comum, uma metáfora, né, colocando pedras para fazer uma estrada comum. E aí é esse caso, quer dizer, como fazer com que o cientista, o arqueólogo, que cuida do patrimônio pré-histórico, não esteja em conflito, mas esteja cooperando com essas comunidades. Um outro exemplo, importantíssimo, é o exemplo da arqueologia da repressão e da resistência, que nós temos aqui, na mesma linha, tivemos destruição em massa. Na Argentina, por exemplo, foram mortos milhares, no Brasil foram centenas, e além dos mortos, houve os perseguidos. Então, a arqueologia, ela tem contribuído para trazer à tona isso, e a resistência também que foi feita, no sentido de mostrar que a destruição, ela continuou, não é só lá dos bandeirantes. E, ao contrário, nós podemos propugnar outro tipo de relações de convivência. Com isso, vamos ao slide 22, estou me aproximando do final. O slide 22, que eu anunciei no meu resumo por escrito, que é o fato de que chegamos a Walter Benjamin. O Walter Benjamin, ele escreveu muitas coisas, entre elas, teses sobre a filosofia da história, no qual ele começa não, mas logo no início ele apresenta esse quadro do Paul Klee, que chama-se Ângelos Novos, ou seja, o novo mensageiro, no qual ele está, de acordo com a descrição que ele apresenta aqui, eu pus aí o texto porque eu só achei em alemão, mas é basicamente o seguinte: ele está de costas, aliás, olhando para o passado, de destruição, que a história da humanidade foi feita de patrimônio, e patrimônio que é resultado da destruição, e esperando que o futuro possa ser diferente. Esse é o sentido que é interpretado assim, pelo menos pelo próprio Walter Benjamin. Então, quer dizer, é o reconhecimento de que Borba Gato é um exemplo dos bandeirantes, etc., se mataram, etc., mas que, ao mesmo tempo, nós podemos propor a convivência, como é o caso do Zumbi ali, naquele outro que eu tinha mostrado. Com isso, eu chego à conclusão,
ao meu último slide, que é também uma homenagem. Primeiro é uma homenagem a Assis, mas patrimonial, mas tem um lado de convivência, né? Então, aqui nós temos essa escultura, digamos, na entrada de Assis, proeminente, porque está numa situação de destaque, na altura, digamos assim, todos a veem. E aí, já nessa representação, nós temos mostrando ali os animais. E depois eu pus uma representação medieval do São Francisco, no qual ele está na famosa pregação para os animais. Vocês veem aqui nessa imagem. E muitas vezes se esquece que essa pregação do São Francisco para os animais, ele é protetor dos animais, São Francisco, foi tomado como protetor dos animais, mas há um outro aspecto que não é muito lembrado, é que o São Francisco, ele se encontra bem nessa tradição medieval, em que de uso metafórico das coisas, quer dizer, então, a pregação para os animais, ela também é uma metáfora da situação em que ele se dirigia para o povo, aqueles que não são levados em conta, que era o povo comum. Então, essa pregação para os animais, ela insere-se também nessa contraposição de povo excluído, aqueles pobres, que também é caracterizado pela pobreza, né? E, principalmente, aí, para concluir a minha fala, e para ligar com o patrimônio, a questão do São Francisco aqui, que eu quero tomar, evidentemente, sou eu que estou dando essa leitura, é a convivência. Quer dizer, porque temos outros santos, inclusive, considerados santos, que são da destruição, né? Santos que mataram muitas pessoas, né? Muitos que, por exemplo, o próprio São Luís, né? Que eu citei aqui, mostrei anteriormente, São Luís, é um exemplo, né? Que é santo da igreja e, no entanto, ele matou seguramente uma quantidade muito grande de pessoas, perseguiu outras, judeus, etc. Então, quer dizer, nós temos esse tipo de santo, mas temos também o santo da convivência. Então, essa contraposição que eu estava mostrando no Walter Benjamin, entre um passado que foi de barbárie, os monumentos são monumentos de barbárie, são documentos de barbárie, dizia o Walter Benjamin, mas ele propunha um tempo messiânico que isso parasse, que houvesse não a destruição, mas a convivência. E é assim que eu concluo a minha palestra aqui, que eu já estou falando há uma hora, pouco menos, pelos meus cálculos, mas de qualquer maneira já falei bastante, então eu queria agradecer muito, em particular a Carolina, que passou aí, me ajudou muito, Carolina, muito obrigado, viu? E me ponho agora à disposição para nós batermos um papo dentro da disponibilidade de todos. Muito obrigado. Aí, não sei, Carolina, se você que vai fazer a... Uhum. Eu ia perguntar, quem quiser colocar aqui no chat, eu posso ler para o professor, ou se quiser fazer a pergunta, professor Francisco, gostaria de falar. Pois não. Professor Pedro, primeiramente, gostei muito da sua fala, e como franciscano que sou, né, desde criança, sou realmente devoto de São Francisco de Assis, sou assim, apaixonado pela figura humana, né, e religiosa mesmo, e o homem, o filósofo e o poeta que ele foi, porque do literatura italiana, justamente a época dos Cantari, né, ali anterior a Dante, eu passo por São Francisco, e as louvações, né, as laudes. E
aqui em Assis, eu observo uma coisa. O senhor mostrou aí duas imagens de São Francisco. Uma medieval, né, bem doce, que as pessoas, ao se prostrarem diante dessa imagem, eu observo que até prestam uma certa reverência, né? No entanto, eu sinto que quando as pessoas se referem ao São Francisco, que está aqui na cidade de Assis, chamam o homem de lata, e até dão risada e com certo desdém. O que será que movimenta essa postura diante dessas duas imagens, né? Uma em que se presta reverência, a outra com certo desdém se refere ao homem de lata, né? Bom, Francisco, você como é que chama? Predestinado, como se diz, né? Porque devoto de São Francisco, você é Francisco, foi parar a ser professor em Assis, né? Quer dizer, maravilha. Isso é as coincidências felizes do mundo. Bom, não, olha, o homem de lata, você tem razão. Que a seguinte questão, Francisco, que você me põe. Eu não conheço a história da escultura, dessa escultura. Mas, portanto, sem conhecer, o que eu posso dizer a você, e dessa sensação que você disse que as pessoas têm, é que, em que medida essa estátua não reflete justamente um pouco a contradição de Assis, cidade, e nossa, do mundo. Porque é o seguinte, você vê, você tem uma estátua que é de lata, quer dizer, é um negócio que é, como você disse, agressivo, né? É a modernidade. O pássaro que eu mostrei, né, ele é um pássaro duro, né? Tudo é duro ali naquela estátua, né? Agora, olha, Assis, nós sabemos, é uma região de agronegócio, então é capitalismo, né? A natureza submetida, né? A natureza no agronegócio, ela, assim, a mata é pouco, por isso que eu na sala do diretor, né, e no campus, né, a mata que tem é um oásis, né? Parece como um oásis, realmente. A mata, com os bichos que o professor falou, que aparecem, né? Veja, coisa viva. Enquanto que quando você vai para o agronegócio, é a grande... Então, eu acho que, assim, vendo do lado positivo, o que eu diria é que essa estátua, ela demonstra a contradição, na minha opinião, do que nós vivemos. Essa contradição entre ao mesmo tempo, referencia-se, em certa medida, o São Francisco, a convivência com os animais, com os pobres, né? Mas, por outro lado, bom, no mundo real não é bem assim, né? Eu acho que um pouco isso que essa estátua nos adverte, né? Quer dizer, enquanto que no outro medieval, que você citou, é lógico que ali nós estamos lidando com um contexto em que as pessoas... Primeiro que a imagem não só é mansa, como você disse, mas essa interpretação social, ela quase que aparece natural, no contexto que você conhece italiano, medieval, porque a associação de bicho com pessoa, e pessoa pobre, pessoa, né? Quer dizer, é muito natural, bicho, pessoa pobre, quer dizer, aquilo que é o natural, as pessoas que estão excluídas do poder, e ele está falando para essas pessoas. Uhum. E os outros são o alto clero, etc., né? É o que está subentendido, é quem vê aquela imagem ali. Uhum. Enquanto que, no caso nosso aqui, já é um contexto de brutalidade, na minha opinião, é brutalidade capitalista em que você tem lá. Então, eu não sei, mas, de qualquer maneira, você levanta uma questão, Francisco, que é assim, que é o que eu disse do contradiscurso no estátua do Borba Gato. Eu acho que uma coisa importante é o contradiscurso. Não adianta, eu sou muito cético essa história de destruir monumento. Para mim é como você fazer um trauma, né? Você teve um problema na vida, você esquece, não vai dar certo. Eu acho que você tem que mostrar outras coisas. Eu acho que isso é que poderia ser feito. Francisco. Bem, além de São Francisco representar toda a negação do que se busca a sociedade capitalista,
ele sendo de lata ainda, é duplamente a negação da negação, né? Por isso, talvez, esse desdém, e nem se diga o São Francisco de lata, mas o homem de lata, né? O homem de lata. É de material pobre, né? Ruim, não é sim, de bronze, né? Exatamente. Isso mesmo. Muito obrigado, viu, Francisco? Imagina, eu que agradeço. Imagina. Professor. Pois não, Carolina. Você projetou a imagem do São Francisco de Lata aqui da cidade, e aí, recentemente, o espaço ali, né, que esse São Francisco, nem todos aqui são de Assis, é uma praça central grande, no alto da avenida, né? Recentemente, um grupo, né, colocou cruzes, né, em torno desse espaço em homenagem às vítimas do Covid, né? Depois que essas cruzes foram retiradas, um outro grupo quis colocar, e colocou, né, e aí começou a gerar uma certa discussão, um embate, colocou bandeiras, né, as bandeirinhas do Brasil, né, que estão até hoje ali, e aí gerou esse conflito entre os grupos aqui da cidade, né, porque eles querem que o espaço, então, ele possa ser compartilhado por qualquer pessoa, independente quais sejam as motivações políticas dela, né? Porque o que se colocou foi isso. Se o espaço pôde receber aqueles, né, que se entendeu que se eles estavam protestando contra as vítimas, eram ligados mais à esquerda, né? Então seriam contra o governo. E os que colocaram a bandeira eram a favor do governo, e a cidade tem mesmo, né? Uma forte presença de grupos que apoiam o governo. Eu queria saber a opinião do professor com relação a isso, assim, a esse debate, né, em torno desses espaços, né? Olha, Carolina, muito boa. Eu não sabia desse evento que você falou. Bom você falar. Bom, primeiro, antes de entrar no detalhe, dizer o seguinte, que o fato de ter havido manifestação demonstra que isso é importante, é vivo, está vivo. O patrimônio, ali no caso a estátua do São Francisco, ela está gerando reações. Isso não é pouco, porque nós sabemos que muitas vezes o nosso patrimônio ele passa por anódino, por coisa que é irrelevante. Então, bom, primeira coisa. Agora, eu acho que a sua observação passa bem dentro da minha fala sobre convivência e destruição. Porque, veja, você tem, assim, eu não vou entrar no aspecto meramente, assim, político mas, assim, está claro que quando você põe lá representação de pessoas que morreram, você está falando assim, olha, é convivência, né? Você está falando assim, olha, essas pessoas poderiam estar aqui conosco, etc., não estão por culpa de todos, né? Talvez uns mais, outros menos, né? Mas, de qualquer maneira, assim, de N fatores que fizeram com que essas pessoas morressem. Embora você possa falar, bom, realmente estão enfatizando o governo federal. Não, mas, em geral, é assim, é uma coisa que a humanidade toda, não é uma coisa assim tão localizada, necessariamente. Agora, a outra, que é a bandeira, entra naquilo que eu estava falando do nacionalismo e do colonialismo interno. Porque o que acontece? E por isso que eu citei logo de início não, mas lá pelas tantas, o movimento anarquista. Porque qual é a questão do Estado Nacional? É que o Estado Nacional ele estabelece diferenças externas e internas. A cidadania. Quem não é cidadão não tem direito. Primeiro começa por aí. Então, isso é uma questão que gera, naturalmente, em qualquer circunstância, gerará conflito. Estamos vendo agora no Afeganistão, na Europa, com imigrantes, etc. Quer dizer, na medida que você tem um mundo, e aí você chega, bom, o afegão não tem direito a ir para os Estados Unidos, ou ir para a França, ou ir para qualquer lugar. Mas por que ele não tem direito? Ah, bom, porque ele não tem cidadania. Então, veja, a brutalidade está aí, né? Começa aí a brutalidade. E por isso que eu tinha posto lá a negação do Estado Nacional. Ao mesmo tempo, o Estado Nacional
ao estabelecer essa desigualdade, ele estabelece indiretamente desigualdades internas, que é o que eu falei do colonialismo. Quer dizer, bom, uns têm mais e outros têm menos recursos. Uns têm mais acesso porque podem pagar, como é que chama, hospitais privados, e assim vai. Podemos generalizar. Quer dizer, eu quero dizer assim, você tem uma desigualdade reforçada por esse nacionalismo. E aí, você citou assim, no caso específico de Assis, eu já tinha falado, quer dizer, você tem uma sociedade no qual circula muito o capital, o dinheiro, a riqueza, mas, ao mesmo tempo, você tem exclusão, que é o típico de qualquer sociedade dessa modernidade capitalista. E não estou me referindo apenas ao capitalismo ocidental, para dizer assim, não, você está esquecendo a China. Não, exatamente, a China é um belíssimo exemplo. Não interessa o sistema político, a China é uma ditadura, está ótimo, ou está ruim, né? De qualquer maneira, é uma ditadura comunista, digamos assim. No entanto, é um país capitalista e é rico, enriqueceu, é verdade, mas, ao mesmo tempo, o que acontece? As desigualdades na China são tremendas. O número de milionários na China hoje é maior do que nos Estados Unidos, só para dar um exemplo. Agora, você vai, e os pobres? Tem muita gente que vive lá, né? Então, veja, e a mesma coisa acontece com Assis, para dizer que eu não estou falando só de Assis, estou querendo dizer assim, essas desigualdades, elas são ruins para todos. Aí eu vou retornar, Carolina, aos pensadores antigos, estoicos, por exemplo, que diziam o seguinte a respeito da escravidão, né? Diziam que o senhor de escravo, ele é escravo do escravo, porque, no fundo, é assim, é uma relação no qual você está submetido à própria dominação que você faz. Você está numa situação que você não tem como sair. De tal maneira que... Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que essa situação de destruição, de violência, ela acaba afetando o próprio violento. Esse é o ponto. O próprio destruidor é afetado pela destruição. Nós podemos citar um exemplo famoso, todo mundo conhece, para citar um exemplo bem famoso, Hitler e os nazistas. Eles matavam grupos humanos inteiros, matavam, mas o princípio básico era estar sujeito, saber que iriam fracassar e morrer, que foi o que fizeram. Quer dizer, então, o mais importante é o que a gente chama de necropolítica ou culto à morte, né? Quer dizer, assim, não, eu mato, você vai morrer, mas daí eu vou morrer mesmo. Então, então o problema, assim, eu estou exagerando no exemplo, mas o princípio é esse. Então, Carolina, eu acho que agora, o exemplo concreto que você deu leva ao ponto de que como resolver isso? Aí já entraremos numa outra questão que eu falei na minha palestra, que eu acho que a grande coisa é dar voz às pessoas. As pessoas de um lado, de outro lado, quer dizer, as pessoas que estão envolvidas. Isso não significa que vai resolver só dando voz, mas dar voz já ajuda muito a essa situação conflitiva. Também por um fator, Carolina, adicional, que é o seguinte: as pessoas se desumanizam e aceitam a violência pela sua não empatia com o outro. Quer dizer, quando você não se põe no lugar do outro. Então, quando você conversa pessoalmente com a pessoa, a imagem muda. Sempre se diz assim que, por exemplo, no caso dos nazistas, que um exemplo que se dá também para ficar no nazismo, que o contato pessoal que a pessoa tinha, um alemão tinha com um judeu, não, pessoalmente é ótimo. Então, quer dizer, esse contato pessoal é fundamental para você humanizar o outro. Mas, obrigado pela pergunta, Carolina, que nos faz saber que a coisa não é tão simples. Não mesmo, professor. Bom, não sei se mais alguém... Temos mais alguém?
Professor Francisco ainda está com a mãozinha levantada, não sei se ele quer Eu acho falar que alguma coisa. é, Eu acho que não. acho que não, é que a gente acaba esquecendo. A gente esquece, né? Essa coisa de lidar com a tecnologia. Exatamente, isso acontece comigo também. Aqui tem a Vanessa, né? Ah, tá, isso. Ela gostaria, professor, se possível, né, que o professor voltasse na questão do Borba Gato. E como usou a expressão trauma, eu vou lendo aqui, né? Como usou a expressão trauma. Tá, olha, Vanessa, muito boa a sua pergunta, porque, bom, eu não expliquei direito o trauma, então eu vou falar aqui o que eu penso com isso. É o seguinte, é que na psicanálise e em outras, digamos, análises psicológicas, diz o seguinte, você tem um acontecimento traumático na vida. Trauma significa, em grego, batida, né? Você tem uma coisa que bateu em você. Então, por exemplo, você teve algum acontecimento na sua vida que você sempre se lembra daquilo. E lembra e dói. E você, como que eu vou resolver isso? Então, e a solução que se dá muitas vezes é essa, que é o que o Freud fala, que é a sublimação. Quer dizer, você não procura não pensar nisso. Não falar, não pensar, isso não aconteceu. Isso, né? Só que isso acontece que continua retornando no sonho, continua retornando em N situações, justamente que você, isso aparece, aquela memória. Então, por analogia, uma analogia com o caso do Borba Gato, a analogia é a seguinte, é que há um trauma social que é da violência histórica, no caso do Brasil. Vamos pegar o caso do Brasil. Qual que é essa violência histórica? A violência histórica da escravidão, violência histórica das relações de gênero, etc. Vou dar um exemplo, para não ficar no abstrato, vou dar um exemplo para ficar bem no concreto. O exemplo é o seguinte, se nós formos analisar o DNA dos brasileiros, nós teremos que a ascendência indígena e negra é predominantemente feminina, não masculina, é feminina. Então, nós podemos concluir disso que homens europeus se casaram com, ou tiveram relações com negras e índias. Isso significa o quê? Significa que é uma certa violência. Uma certa violência. Eu não estou dizendo que é um estupro, para não exagerar, sim. Mas é uma certa violência. Vou dar um exemplo concreto, para não ficar no abstrato. Assim, a minha bisavó, de acordo com a fala da família, assim, o meu bisavô casou-se com uma índia que ele caçou a laço, que é uma história que é recorrente no Brasil. Bom, isso, o que isso significa? Não significa justamente estupro, mas significa essa relação de poder desigual de um lado e de outro. Portanto, a minha avó, que eu conheci, me criou, minha avó, ela casou com 15 anos com um homem de 35. Outro exemplo. Então, são questões, assim, digamos, que não são, assim, totalmente neutras, não são sem trauma. A minha avó dizia assim, olha, quando eu casei, eu tinha uma boneca. Minha avó falava, uma boneca. Bom, isso era o normal. Não estou falando assim, a minha avó, não, isso era o normal. Bom, então o que eu quero dizer, esses acontecimentos violentos, que são muitos, estou citando alguns aqui, mas a escravidão, etc., quer dizer, são históricos repetitivos. Acabam, aí vou checar o Borba Gato, acabam consubstanciados em Museu Paulista, Borba Gato e outras tantas estátuas em que você apresenta esses personagens de uma maneira como se eles fossem
como é que chama? O exemplo da violência positiva, mas a pessoa não se identifica com isso. Eu, por exemplo, o bandeirante é essa violência positiva, mas espera, minha avó, minha bisavó, quer dizer, não é que tenha sido necessariamente que esse sujeito tenha sido um assassino, não é isso que eu estou dizendo, para não ficarmos na dicotomia que as pessoas eram assassinos, não é bem isso, mas de qualquer maneira, o reconhecimento da violência significa que você está procurando dar conta e não escondendo. Então, por isso que eu pus no caso da Borba Gato, que é a pergunta, Vanessa, eu acho assim, a destruição do Borba Gato por fogo, ela, na minha opinião, não é a melhor solução, embora existam movimentos sociais a favor disso. Porque se você simplesmente põe abaixo aquilo, você esquece que isso ocorreu. Tenta esquecer que isso ocorreu. E, na verdade, ocorreu. Então, o que eu proponho, que outros propõem, é que você ponha um contradiscurso, como era o caso daquelas pessoas que puseram os crânios. Podia ser outras coisas lá. Não precisa ser só coisa negativa, pode ser coisa positiva. Por exemplo, há um museu em que aparece assim um proprietário de escravo e aparece na frente uma estátua africana, de uma escultura africana, para mostrar assim o escravizador, e o outro não é o escravo apanhando, é mostrar que os africanos tinham cultura. Então, não é necessariamente negativo, mas eu quero dizer o seguinte, fazer com que a pessoa tenha essas duas coisas, e não simplesmente que isso desapareça, como se fosse possível desaparecer. Esse é o ponto. E aí o conflito que a Carolina pôs a respeito lá das bandeiras e das cruzes, eu acho que demonstra bem essa radicalização de grupos faz com que essa desumanização fale de um lado e de outro, você quer apagar aquilo que houve. Eu acho isso que é o problema. É apagar aquilo que foi traumático. Então, é um pouco isso, Vanessa. Eu expliquei pouco, mas é isso. Muito obrigado pela pergunta, Vanessa. Professor, o Vitor, aí a Vanessa complementa, antes de eu ler o comentário do Vitor, né, ela põe, porém, mantê-lo onde está, não o coloque em posição de destaque, acho que ela questiona, né? Assim, o Borba Gato, por exemplo, né, ou mesmo o São Francisco então, só para responder, Vanessa, é lógico, mas eu acho o seguinte, que se ele foi colocado em um determinado momento recente, né, uns 50 anos atrás, 60, eu acho que convém mantê-lo e aí colocar o contradiscurso. Eu acho que, eu entendo o que você está falando, podia simplesmente tirar e pôr no museu, ou pôr em qualquer outro lugar, mas eu acho que o mais efetivo é você pôr o contradiscurso, que o ônibus passa ali todo dia, as pessoas não só vão ver o Borba Gato, mas vão ver o contradiscurso. Mas obrigado, Vanessa. E aí, professor, o Vitor Hugo Bueno Gomes disse o mesmo sobre minha bisavó em família. Pega no laço, ela foi pega no laço por meu bisavô italiano. Quando se pergunta da origem dela, sabe-se apenas que era mineira e que não foi criada pelos pais. Porque o professor comentou da sua avó, né? Então, acho que o Vitor se lembrou também de uma história semelhante na família. Vitor, você, assim, eu falei que era comum, a minha esposa é a mesma história, tem na família dela, e com relação a ser mineiro, tem uma série de explicações aqui em São Paulo, mas uma delas é justamente que muitos desses bandeirantes, desses paulistas, dessas pessoas daqui, iam para Minas, né, no século XVIII, para trás do ouro, das pedras, e se casavam com mulheres locais. E que essas mulheres locais, como você está dizendo aí, elas não eram eram índias, não eram bem índias. A gente fala caçada laço, índia, mas não significa que eram índias de uma tribo. Significa que não era de origem indígena. O nome era português ou outro, por exemplo, um nome que é muito comum, o sobrenome Santos, Jesus, que são nomes de pessoas, de índios, por exemplo, que foram, assim como negros, que foram batizados. Então, daí nomes assim, de Jesus, Santos. Então, é um exemplo. Veja que a história que você conta é a mesma da minha e da minha esposa. Veja que coisa como é uma coisa generalizada. Mas muito obrigado, Vitor, gostei. Bom, professor,
eu acho que não terá mais perguntas, né? Ótimo, eu acho que estamos avançando bem. Sim, professor. Podemos ler mais essa, professor? Vamos concluir com essa? Tá bem, vamos lá. Como pensar o caso da destruição de igrejas no Canadá, que foram incendiadas como protesto, descobertas de mais de 2.000 corpos de crianças que estavam sob tutela de escolas católicas. Nesse caso, a violência de atear fogo às igrejas não tem outro sentido de luta e movimento contra esquecimento e injustiça? Esse caso, Edna, você cita recente que eles descobriram isso aí. Crianças, né? Bom, isso aí, assim, há duas coisas a dizer. Embora a maior parte fossem instituições católicas, não eram só católicas, haviam também protestantes, porque o que interessava era que o Estado canadense ele queria que as crianças fossem cuidadas, e as únicas instituições que cuidariam seriam as igrejas, a católica e outras protestantes. Então, isso quer dizer o seguinte, que há uma conjunção aí entre interesses do Estado, no caso canadense, e esse tipo de instituição. Não é assim como se fosse algo só da igreja, sabe, de uma igreja, da igreja católica ou outra. Não. Para dizer isso, que é uma política que transcende a igreja. Segundo, eu volto a dizer o que eu disse do Borba Gato. Eu acho que a destruição é compreensível. Se ela ocorre, a gente compreende, que é o caso do Borba Gato. Você compreende, você tem que entender. Há movimentos que querem fazer isso. Mas, por outro lado, eu acho que simplesmente esquecer que houve esse tipo de comportamento, não só nessas escolas, mas em muitos outros lugares, muitas outras situações, novamente, não levar em conta que isso tem que ser tem que apresentar isso para o público. Como fizeram, por exemplo, lá com o Auschwitz, que fizeram transformar num museu. Então, melhor do que você simplesmente destruir Auschwitz, que é uma comparação, né? Destruir o campo de concentração é você musealizá-lo, é você mostrar e fazer com que as pessoas se identifiquem com os que foram mortos também. E também, só para dizer isso, que esse é um problema que a gente olha para o passado, mas não vê o presente. O exemplo que eu cito é o seguinte, as pessoas, eu estudo lá a arqueologia da repressão, são pessoas que foram mortas e jogadas em valas comuns. Hoje nós tentamos identificar. Mas a questão é a seguinte, até hoje, existem N pessoas que são mortas não identificadas, que são chamados indigentes. Isso está ocorrendo hoje. As pessoas são mortas ou morrem ou são mortas. Tem lugares que são de despejo, como é que chama, de desova de cadáveres, feita por esquadrões da morte, por milícias. Bom, então, nós estamos vivendo isso. Não é só lá no passado. Então, por isso que eu acho que se você simplesmente apaga isso do passado, dá a impressão assim, agora nós já não temos esse problema. E temos esse problema. Daí que o contradiscurso ele ajude a se preocupar com isso no presente também. Mas é lógico, eu estou sendo otimista, que isso possa ser feito. Mas eu prefiro ser otimista. Mas muito obrigado, viu, Edna? Achei ótima a sua lembrança. Muito pertinente. Obrigado. Bom, professor, com a pergunta da Edna, a gente vai encerrar, então, né? Ótimo, muito obrigado. Bom, eu queria agradecer muito, viu, a sua participação, por ter aceito o nosso convite, né? Foi um pouco em cima, assim, né, que nós fizemos, o professor conseguiu, né, achar um espaço na sua agenda para participar aqui conosco. Esperamos, né, assim como o professor Dario já fez o convite, né, um dia poder recebê-lo, né, novamente, que o professor conheça aqui, eu não sei se já conhece o CEDAP, né? Eu conheço, mas de qualquer maneira é bom ver de novo. Acho que o professor conhece a casinha. Conheço. Então agora ele é um prédio, ele tem uma outra estrutura, assim, já não somos mais aquela casinha no bosque. Não, mas eu já estive aí depois, sim. A casinha no bosque eu frequentei como professor. Recentemente eu vi que tem na entrada à direita, não é isso? Isso mesmo, prédio lá dentro. Um prédio novo, muito bem aparelhado.
Sim, vocês estão de parabéns, por isso que eu falei, o SEDAP é uma referência. Parabéns. Muito obrigada, professor. Acho que o professor Francisco também quer. Bem, professor Pedro, só temos a agradecer sua valiosa presença e contribuição para as nossas reflexões cotidianas, principalmente sobre a atualidade, né? Sem se referir à atualidade, o senhor nos levou a refletir sobre a atualidade, né? De forma muito ponderada e sábia. Parabéns, professor. Eu gosto muito dessa postura de professores que nos fazem pensar sem polemizar tanto, né? A gente pode, né, alcançar, trilhar caminhos e chegar a lugares, né, sem violência e sem tantas... Também acho, professor. Eu agradeço muito, viu, Francisco, suas palavras. Professora, a Letícia, ela levantou a mão, acho que ela, ao longo, desde o início, ela tem agradecido o privilégio por estar aqui hoje, acho que ela gostaria de falar. Pode falar, Letícia, será um prazer ouvi-la. E Carol, ver também. professora, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento. Como eu falei no chat, o senhor é uma grande inspiração para mim. Eu curso História, né, faço iniciação científica na área de Antiguidade, e é um Opa, privilégio gigantesco. Quem sabe algum dia eu consigo um mestrado e um doutorado na Unicamp, e vai que a gente se encontra, viu? Obrigada novamente, foi magnífico. olha, obrigado, Letícia, gostei muito, viu? É sempre bom a gente ouvir isso. Professora gosta. Obrigado, viu? Então tá bom, professor. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde a todos. Depois nós vamos disponibilizá-la no canal do YouTube do SEDAP, a palestra. Olha, muito obrigado, viu? Até mais. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, gente.